Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estudar a lição 8, que diz: E eu, uma testemunha, Isaías e o reino. E antes iniciar a nossa lição, a gente vai orar, agradecer a Deus por mais um dia, porque estamos aqui e porque podemos estudar a palavra. Eu vou orar. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Agradecer ao Pai porque podemos estudar a Sua palavra livremente, ó Pai, sem medo, sem qualquer tipo de repressão, ó Deus. Que em nome de Jesus essa palavra alcance os nossos corações e nos faça, Senhor, entender, ó Pai, a Tua vontade, os Teus desígnios, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Que por meio do profeta Isaías nós possamos tirar lições valiosas, ó Pai. Por favor, nos abençoe e nos conduz. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí a gente vai começar lendo Isaías 11 inteiro, até o Isaías 12, versículo 6. Na verdade é o 11 e o 12 inteiro, né? Sim. E a gente vai ler, acompanhar com a gente a leitura, tá? A gente vai ler cada um lê um. Tá bom. Tá, vou começar. Perfeito. Isaías 11. O reinado pacífico do rebento de Jessé, né, diz o título. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia correrão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e, ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, por for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direi naquele dia:
Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque é grande o Santo de Israel no meio de ti. Texto fantástico. Isaías falando sobre como será o reinado do rebento, aqui no título de Jessé. Do rebento de Jessé, né? Que é? Quem é o rebento de Jessé? E engraçado que naquele dia ele fala assim: a criança brincará sobre a toca da áspide e já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Um basilisco aqui me lembrou um filme, uma referência. Quem sabe, depois você comenta aí o basilisco aí, tá bom? Mas vamos dar start aqui a nossa aula, Maia? Vamos lá. Onde está Isaías? Onde está Isaías? Na Bíblia. Na Bíblia. Também. Na minha, na página 700, 718, ele está por ali. Na minha, na 1000 e eu. Nossa, a Bíblia é de estudo. Talvez vocês achem que a Bíblia for uma Bíblia normal, não for tão chique assim, ela vai estar na página 700 alguma coisa, né? Bom, onde está Isaías, Maia? A pergunta é. Nossa, está escrito na revista, mas. Então. A resposta a essa pergunta, na sua revista está escrito o inverso. A resposta a essa pergunta é: no futuro. Mas como assim, Isaías? Como assim Isaías está no futuro? Ele era um viajante do tempo? Poxa vida, hein? Ele tinha uma máquina do tempo? Ele feriu o tecido do tempo, isso é só para quem estuda ciência, tá bom? Tecido do tempo, ó. Samuel, comenta aí, faz um comentário. Feriu o tecido do tempo. Mas aí, onde está Isaías? Isaías está no futuro? Como assim Isaías está no futuro? O profeta, ele predisse quase 150 anos antes que o imperador gentil seria usado por Deus para trazer de volta o seu povo do exílio da Babilônia. Apenas o Senhor, que reina sobre tudo e sobre todos, pode mover o coração e a mente, tanto de imperadores como de sérvios. E é interessante o profeta Isaías, quando a gente fala que ele previu aqui, né, 150 anos antes, que um imperador gentil seria usado por Deus. Mas Isaías também fez previsões de Jesus. E a gente está muito acostumado a ler Isaías e pensar nas maravilhosas previsões de Jesus. Você fala em Isaías, você já imagina Isaías 53. Isaías 53, talvez na casa da sua avó, esteja no pano de prato, no quadro da sala. Com certeza. Deve ter lá uma referência. Mas todo mundo pensa, mas se a gente for parar e pensar e ler Isaías e analisar, a gente vai ver que ele faz referência e menção a outras previsões também, como a do rei. O rei que eu não posso citar o nome, que quase falei o nome. Aquele que não se pode nomear. Aquele que não pode ser nomeado. Outra referência aí, ó. Nossa, hoje a gente está. Hoje a referência é tudo do mesmo filme. Vamos lá, continuando, Mário. Então, vamos ler Isaías 45:1 e você vai preencher aí na sua revista qual é o nome desse imperador, por isso que a gente não falou. Então vamos lá, Isaías 45:1. Posso ler 45? Eu vou ler assim. Assim diz o Senhor a seu ungido, a 3 pontinhos, a quem tomou pela mão direita para bater as nações antes da sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Coloquei 3 pontinhos no texto, porque você tem que ler esse texto e você vai saber de quem eu estou falando, o nome desse rei. Eu não vou entregar de bandeja, porque na nossa revista, aqui ó, que você tem em casa, bonitinho, aqui está escrito: leia Isaías 45:1 e descreva o nome deste imperador. E se você não tem a revista, escreve aí nos comentários para a gente ver que você está lendo os textos da lição. Isso aí, acompanha com a gente, fala o nome desse imperador aí pra gente descobrir quem é ele. Tô bem blogueirinha, né? Tô me sentindo a blogueirinha, mas vamos lá. Se inscreve no nosso canal, não, brincadeira, não vai. Vamos lá, ponto 2. Ponto 2, o rei e o reino. O rei e o reino, o domínio do reino. Vamos falar um pouquinho sobre este momento aí, o domínio do reino. Posso ler aqui, Marga? Pode, mas vamos lá. Então, o reinado de Deus se estende para além de Israel e Judá. Abrange todas as nações do mundo. E isso é muito legal, né? Porque a gente acaba lendo, né, Antigo Testamento e a gente pensa ali em Israel. Você já pegou um mapa mundi? Você já fez isso em geografia? Na minha época...
Professora Maria Andrelina, que nos acompanha, Maria Adrenalina para os mais íntimos, né, na época da escola, ela mandava a gente desenhar um mapa mundo, a gente pegava papel, manteiga, pegava manteiga, você não sabe o que é isso, você sabe o que é o maço, você não sabe o que é papel manteiga, você não sabe o que é pegar um papel sulfite e criar um papel manteiga. Isso é só para os fortes, mas enfim, você fazia papel manteiga com sulfite, depois você procura descobrir como que é. Deve ter no YouTube tutorial. Você pega aquelas coisas que a gente vê na internet, você pega uma lata de óleo e um sulfite e você sabe descobrir o que vira. Mas vamos lá, quando você desenha um mapa mundi, você tenta localizar Israel, o tamanho que é o mundo em relação a Israel. A gente às vezes não tem noção dessas coisas, tamanho de mundo, porque a gente fala do povo de Israel, mas é minúsculo o povo. Será que o nosso editor consegue colocar um mapa aí pra gente? Senão ele corta os pedaços do vídeo, né? Mas o senhor editor prometeu que vai pôr um mapa, então aqui na meu dedo não, isso aqui vai ser difícil apontar as coisas e aparecer, né? Mas põe o mapa de Israel aí, você vai ver como Israel é pequeno, né? Mas o Senhor separou Israel para si. Mas não só Israel, mas o Senhor, ele abrange todas as nações do mundo, é todo o mapa mundi. Não somente Israel, ele é rei sobre todo o cosmos, né? Aí nós vemos aqui a revista vai falar, Satanás pode até afirmar ter controle sobre as nações e as forças dentro da criação, mas ele está sujeito ao senhorio de Deus. E isso é importante a gente saber, né? Quando nós lemos Jó, você lê Jó, no comecinho de Jó, Satanás, ele meio que pede autorização, ele pede autorização de Deus para poder tentar, para poder levantar lá as doenças, todas aquelas situações para Jó, né? Então a ação de Satanás, por mais que o mundo, né, o mundo que a gente vê filmes e vê, né, seriados, e a gente acha que ele é um ser livre, que tem domínio, que faz as coisas, não. Ele está dentro da criação e ele está subjugado sobre a vontade de Deus. Então ele está sujeito ao senhorio de Deus. Isso lá comecinho de Jó, Jó 1 e Jó 2, se você ler, você vai entender tudo isso, né? Então Jó 1 e Jó 2, só desgraça na vida de Jó, né? Caiu o raio, matou tanto, mataram seus filhos, é assim. Mas, tem uma música que fala que perdeu até o marido, né? Se você não viu, não veja. Não, tem uma música que fala que Jó perdeu os seus bens, perdeu seu marido, aí a cantora viu que errou, ela, opa, aí. Não é, tá errado. Mas Jó perdeu do capítulo 1 e 2 de Jó perde tudo, foi rápido ali. Mas depois Deus restituiu ele. Mas lembrando que a ação de Satanás ela não é da maneira como a gente vê, a mídia pinta, né? Os filmes passam, né? Vamos lá, Isaías enfatizou que o povo havia sido escolhido e redimido pelo Senhor, havia sido criado para a sua glória e que todas as coisas no cosmos são chamadas a dar glória a Deus. Nossa, que bonito, né? Todas as coisas do cosmos são chamadas a dar glória a Deus. Isso tem texto, está lá em Isaías 43, 7 e 42, 12. Você achou algum em mais? 43, 7, está aqui. Tá. Pode ler? Pode ler. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Acho que a gente tem que ler o 6, né? Pode ser. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e os que formei e fiz. Agora fica fazendo mais sentido. Fica mais sentido. 42, 12 vai dizer o seguinte: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Então, falando sobre o Senhor, anunciem a glória do Senhor, né? E isso a gente fala quando o autor da nossa revista, ele fala assim, né? Que todas as coisas do cosmos são chamadas a dar glória a Deus, é toda a criação. Toda a criação. Né, tudo ser que respira, né, a natureza, né, o dia, a noite, a luz, tudo dá glória a Deus. Alan, curioso aqui que Deus está falando para um povo que se achava o supra-sumo, né, se achava os tops, os melhores, só eles eram os eleitos, e Deus falando para eles que de todas as nações viriam povos adorar ao Senhor, né? Deus aqui já anunciando que a salvação
e que viria para todas as pessoas, né? E como a gente sempre comenta aqui, né? Isso era difícil para o povo entender, eles não queriam entender, era muito difícil, né? Eles têm o judeu, principalmente o judeu do Antigo Testamento e o judeu do Novo Testamento, né? Eles são muito assim, exclusivistas nessa questão. A religião é nossa, o Deus é nosso, a gente não divide, né? Assim, cai um legalismo aí, toda uma questão, mas não é o que a gente vai abordar. Mas a gente vê a dificuldade. E uma vez eu escutei um professor de escola dominical falando uma expressão que eu achei muito legal. Deus criou Israel para ser bênção na vida das outras nações. Né? Israel, qual era o propósito de Israel em relação às outras nações? É Deus separar um povo para ele, para ser modelo, para ser exemplo, ser testemunho, né? E não é diferente hoje do que somos chamados, para ser modelos, exemplos, testemunhos, né? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você é um testemunho, você é um modelo, você serve ao Senhor para quê? Para ficar bonito na foto? Não, é para a glória de Deus, né? E, infelizmente, recentemente a gente estava, essa semana a gente teve um caso, né? O desenrolar de um caso, né? De uma pessoa cristã que começou um ministério cristão muito grande e no desenrolar da coisa tomou uma proporção muito complicada, né? Deus ficou em segundo plano no ministério, o homem brilhou mais e perdeu um pouco essa questão do serviço, né? As coisas deixaram de ser para a glória de Deus. Então esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, mas a gente tem que lembrar que nós somos um testemunho para as pessoas no mundo. Não é diferente do que Deus fez com Israel. Deus coloca Israel daquele tamaninho no mapa que você vai ver aqui. Quem sabe que o nosso editor vai conseguir pôr um mapa aqui. Você vai ver Israel daquele tamaninho para ser um diferencial para o mundo. Seguindo. Vamos lá. Ponto B. O trono do reino. Isaías viu o trono no qual Deus estava assentado, que é Isaías 6, né? Vamos ler Isaías 6, de 1 a 3. Isso aí era para saber de cor. Cadê o presbítero Cláudio com Isaías 6? Eu leio Isaías 6, eu lembro do presbítero Cláudio. Foi uma foto do Cláudio aqui no meio, senhor editor. Esse texto, eu lembro muito desse texto, quando eu tive aula com o Cláudio, e ele falava com muito assim, né, muito temor sobre esse texto, muita alegria. É um misto de sentimentos, a gente viu o Cláudio falando desse texto Isaías 6, né? Vamos ler? Vamos ler. Pode ler. Posso ler? Então vamos lá. 6 de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui está falando sobre o trono do rei, né? Sim. E está descrevendo como ele é magnífico, como ele é maravilhoso, né? Extraordinário. E apesar de a gente não estar enxergando esse trono, né? A gente sabe que ele não é imaginário, que ele é real. E os céus, como seu trono, representam o reinado soberano no universal. Soberano universal. Os céus, como seu trono, representam o seu reinado soberano universal. Não há nada que não esteja incluído. Todos os aspectos da criação, nos céus e na terra, estão sujeitos a Deus. Sim. E eu quero fazer só um parênteses aqui no versículo 3, quando ele fala assim: Santo, Santo, Santo. Presta muita atenção no texto bíblico, quando você verificar a repetição de uma palavra, né? A língua hebraica, ela tem uma diferença do português, que ela não tem os superlativos. São superlativos, né? Que fala santíssimo, então não tem. Como não tem isso na língua hebraica, o autor ele coloca a repetição da palavra para que você pare e pense. Isso é muito importante. Ele quer trazer algo forte para a minha vida. Então, quando ele fala que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ele está pondo um patamar assim, acima de tudo, né? Santíssimo é o Senhor dos exércitos. Acho que até faltaria a expressão, né, para colocar. Então é santo, santo, santo. Exatamente, né?
Aqui ele não tem como expressar, então ele usa do exagero da cruz, o repetitivo da palavra para trazer a força necessária para o que ele quer expressar. E aí é até aquela dica, né? Quando você estiver lendo um texto e você vê que tem uma repetição, saiba que isso é importante. Então você já vai lá, grifa, se você tem essa mania, grifar, né? A minha é tudo rabiscada. Mas assim, grifa mesmo, presta atenção, porque essa é uma parte muito importante. O importante é você põe lá, né? Importante, ou você põe alguma coisinha assim. Eu gostava de fazer anotação. Minha Bíblia tem uns lugares que eu faço, eu escrevo e depois eu não consigo ler. É só para lembrar que eu escrevi alguma coisa ali. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Aí fala pra gente ler Isaías 66:1. Eu vou ler que está perto aqui, tá? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então Deus falando que o céu é o trono dele e é o lugar onde ele reina, né? Não só sobre o céu, mas sobre a terra, né? Tudo isso pertence ao Senhor. E demonstra também a grandeza, né? Porque ele fala, o homem não é capaz de construir nada que sirva para Deus, né? Sim, sim. O que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada, né? Quando Deus fala o céu é o meu trono, você já viu o céu quando está o pôr do sol, que esses dias com um vermelhão bonito? Você fala, nossa, todo mundo postando imagem do céu, uma coisa fantástica. Esse é o trono de Deus. Né? Por mais, você pode ter todo o dinheiro do mundo, fazer a igreja mais luxuosa, não se compara. Não se compara. Mas é o trono do rei, como nós vemos, né? Sim. Seguindo, número C. O soberano do rei. Isaías escreveu o rei ideal e como seria o seu reino. Esse papel foi planejadamente e plenamente desempenhado por Jesus, o ungido do Senhor, o Messias. Então, Isaías ele vai escrevendo aqui a partir de Isaías 11, ele vai falando como que vai ser o reino, como que vai ser o Messias e como vai ser o reino. Tá? Então nós temos aí uma tabelinha. Essa tabelinha vai aparecer aqui na tela. E aí você vai poder acompanhar essa tabelinha com a gente. Então ele fala assim, o rei, na nossa tabelinha aqui, o rei, e do outro lado o seu rei. Então quais são as características do rei? Do rei que estaria por vir? Da profecia do rei Jesus, né? Então, um descendente de Davi e tronco de Jessé. Exatamente. Está lá em Isaías 11, 1 a 10. Nós lemos já esse texto. Né? Então, o Espírito de Deus repousará sobre ele. Está lá no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 2. Né? Ele temerá ao Senhor. Está no capítulo 11, versículo 3. Maila, se quiser falar alguma coisa, você... Não, tranquilo, tá? vamos lá. Ele julgará a terra com justiça. E está no capítulo 11 mesmo, no versículo 4 a 5. Então, é descendente de Davi, tem o Espírito do Senhor, teme ao Senhor e julgará com justiça. Essas são as características do Messias. Né? Isso. Quem vai ser o Messias? E aí é importante que Isaías coloca isso, porque eu acredito todo aquele burburinho, qualquer burburinho que falava, olha, se levantou um líder político, se levantou um rei, ali eles pensavam que era Jesus. Não, e eles apesar de tudo isso, apesar de Isaías falar, descrever tal como ele seria, o povo ainda pensava num super guerreiro, num super herói que ia chegar lá. Tanto que no Novo Testamento, quando Jesus ele vem e ele se apresenta como Cristo, nossa, a revolta é terrível. Eu falei, não, ele não pode ser o Cristo. Né? Mas isso é assunto mais para frente. Isaías falou, tá aqui. Tá aqui. Isaías previu lá o ano 780 a.C. Ele falou. Deus falou, Isaías, fala para o meu povo, quase 1000 anos de antecedência, já pensou? Eu vou dar quase 1000 anos de antecedência aí para vocês se acostumarem aí, para quando Jesus vir se reconhecer. Tá vendo como ele era do futuro? Então, poxa vida, ele põe no futuro. Bom, então nós passamos as características do rei, do Messias. E agora o reino. Como que será o reino do Messias? Então, os gentios o buscarão. Está lá no capítulo 11, versículo 10. O restante de Israel será reunido. Está lá no capítulo 11, versículo 11 e 12. Haverá alegria na salvação de Deus. Está no capítulo 12, versículo de 1 a 6. Então nós temos 3 características. A busca dos gentios, o restante de Israel será reunido e a alegria na salvação
de Deus. E aí você vê assim, poxa, mas ele fala do que os gentios buscariam ele. E um judeu não aceitava o gentio, hein? Quer dizer, é muito engraçado como a busca dos gentios pelo meio, por querer conhecer mais de Cristo, do Messias, para eles deveria ser um sinal impactante. Não era, né? Era uma dificuldade. Mas hoje, nos nossos tempos, nós sabemos, porque muitos buscam a Cristo. Né? Nós sabemos disso. É um sinal do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, buscar Ele. Né? Israel, a gente fala assim, que Israel será reunido, Israel já está reunido como uma igreja espiritual. Era isso que eu estava pensando aqui, né? Até foi pregação alguns domingos atrás, não sei se foi domingo passado, foi alguns domingos atrás, mas o pastor falando realmente da igreja invisível, né? Que somos nós, aqueles que cremos no Senhor, que estamos reunidos, e aí me veio isso em mente, né? É verdade. E alegria na salvação de Deus. E esse ponto da alegria na salvação de Deus é muito legal, porque às vezes a gente acaba esmorecendo na fé, a gente acaba se deixando levar pelas dificuldades, às vezes o coronavírus nos atrapalha, mas isso é a nossa realidade hoje. E aquele povo que é perseguido na Coreia, a igreja dobra, triplica, igreja com 10 mil membros, o povo se escondendo em porão, né? Isso é ter alegria na salvação. Então a gente não pode nem ter, eu acho que a gente não tem nem o direito de esmorecer mediante ao testemunho dos nossos irmãos. É aquela coisa de você pensar que o mais importante é a tua salvação, e você já tem isso. Independente de coronavírus, independente de perseguição, é um pouco que os adultos têm estudado na escola dominical, né? E é uma coisa pra gente exercitar mesmo, buscar alegria, lembrar, Jesus morreu na cruz por você, para te salvar, para te libertar. Então a gente tem motivo sim para ser alegre, tem motivo para comemorar. Isso é algo que tem que ser latente nas nossas vidas, né? Pelo menos ter esse conhecimento, nós temos motivos, né? E isso aqui faz a diferença. Eu acho que essa é uma característica, a gente falando de testemunho, né? Falando das pessoas te reconhecerem como um cristão, isso aqui faz tanta diferença. Sim. Você vê uma pessoa alegre, poxa, mas por que você tá alegre? Tá tudo dando errado, você tá coronavírus, você não pode sair de casa, não sei o quê. Mas eu tô alegre porque eu tenho paz, porque eu tenho Cristo. Então acho que isso aqui é um ponto que faz toda a diferença. Verdade. Bom, vamos lá, Isaías hoje, dizer que cremos no Deus verdadeiro que pune os que são contra ele é considerado no mínimo como arrogância e intolerância. Você falar que a palavra de Deus é a verdade, as pessoas vão falar assim, mas é a sua verdade, né? Isso é subjetivo. A minha verdade é outra. E essa coisa de você entrar numa discussão de religião com uma pessoa que não parte do mesmo princípio religioso, isso é muito difícil. Né? Porque a pessoa, vamos supor, você está num debate com um ateu, a pessoa quer que você acredite no Big Bang, você quer que a pessoa acredite na criação, mas vocês não estão na mesma linha de raciocínio, então é difícil você chegar a isso, porque o nosso mundo hoje é tudo subjetivo. E aí a discussão sempre termina com cada um tem a sua verdade. E na verdade não, né? Na verdade. A palavra do Senhor é verdade, ela mesmo diz isso, e apesar disso parecer poder soar arrogante, porque com a sociedade que a gente está vivendo hoje, com as influências, eu estou tentando outra palavra, mas é a verdade. É a verdade. É que assim, eu entendi a colocação, sua colocação, e assim, existe uma verdade que está acima de tudo. Essa verdade é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. É uma verdade soberana, é uma verdade independente de você crer ou não. Essa verdade ela existe, ela está aqui. Cabe a nós como cristãos entender essa verdade e aceitá-la e cumpri-la. E vai ter gente que não vai entender essa verdade, não vai aceitar e não vai cumpri-la, né? Um exemplo que a revista do professor ela traz, e eu também, é a questão do que já evidenciava a verdade. Que a gente vê verdade hoje como subjetivismo, mas na época dos povos antigos não era tão assim. Você vê, naquela época todo mundo era politeísta. Cara, você pega os deuses egípcios, que é politeísta? Politeísta.
são aqueles que acreditam num panteão de Deus. O que é panteão? O que é panteão? Você está se enrolando. Não. Politeísta é quem acredita em vários deuses. Panteão é um grupo, então um grupo de deuses. Né? Se você quiser falar bonito, fala politeísta e panteão na mesma frase. Se você falar politeísta e panteão na mesma frase, você não precisa explicar mais nada. Você já vai ser voltado para diácono. Não, mas vamos lá, então o que acontece? Tinha uma coisa muito comum, todos os povos tinham vários deuses, só que o povo de Israel tinha um Deus só. Isso já é uma característica totalmente marcante daquele tempo. Como que um povo tinha um único Deus baseado no mundo que tinha vários deuses? Sim. Isso já denota uma verdade, existe uma verdade. Por que aquele povo segue daquela forma? É a verdade sendo clara. Só que hoje, a gente pega essa verdade, joga pro alto e cada um faz o que quer da vida. O que eu acho assim, eu acho aquilo, você acha isso. Tá, você pode achar o que você quiser, mas a verdade é a verdade. O que é certo é certo. Que a igreja sou eu cultuo a Deus do jeito que eu quero e assim que funciona. Né? Então, assim, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? Mas, por que isso acontece? Porque o mundo não tem compromisso com o Senhor, né? O problema é quando nós, que nos professamos, né, que dizemos que somos cristãos, não assumimos o Senhor como único e que somente Ele deve ser adorado e obedecido. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes eu falo que eu sou cristã, mas eu não me comporto como cristão. Você sabe qual que é o maior problema no crente hoje? É forçar as pessoas a acreditar no evangelho que às vezes nem ele acredita. Que nem ele acredita. Esse é o maior problema. Porque você vê em todos os momentos, Jesus estava preocupado com o que você acredita. Na pessoa, é muito pessoal, é muito particular. Jesus queria saber o que você acredita, não no que os outros estão dizendo, mas o que você acredita. Né? E eu acho que é isso que é o problema de hoje. Às vezes o crente está tão preocupado em bater, levantar a bandeira e falar: vocês têm que acreditar na fé, não sei o quê, porque aí acontece um caso, vira polêmica, acontece outro caso, vira polêmica, e não sei o quê, outra polêmica, e a gente está tão preocupado em defender a causa cristã e acaba esquecendo de ter uma vida com Cristo. Sim, e por que a gente cai nisso, né? Porque a vida com Deus, ela exige um trabalho árduo, né? É duro. Sim. Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de leitura da palavra, você tem que se dedicar, e isso dá trabalho, isso leva tempo. Então, não é só falar: eu sou crente. Tem muita gente que fala: eu sou crente, e hoje em dia tá até meio na moda. É legal. Né? É legal, você é crente, você é descolado. Eu estava vendo uma situação que eu achei engraçada, né? É uma pessoa pública que tem uma vida assim, é comum, digamos assim, mas é uma pessoa pública que viaja, que aproveita e faz não sei o que e tal, mas tem um testemunho que é complicado, fala muito palavrão, fala palavrão, não existe falar menos palavrão, fala palavrão, às vezes dá um testemunho ruim, mas em um determinado momento, numa entrevista, ela falou: não, porque à noite eu pego meus filhos, nós oramos, nós falamos de Jesus, sabe? E como se fosse suficiente, como se fosse algo assim normal. Então, hoje é muito comum as pessoas serem assim. Vocês só vida normal, mas é legal ser crente. Então, eu vou explicar para meus filhos sobre Jesus, a gente vai orar, né? Mas assim, e a vida de devoção, de preocupação? Estão crescendo na fé? Não tem. Aí entra naquele termo do IBGE, o crente não praticante. Aí vira estatística. E quando você tem que abrir mão de fazer coisas que você gostaria de fazer, porque às vezes até listas, mas porque pode dar um mau testemunho, porque pode levar um pequeno na fé a tropeçar, aí a coisa vai ficando complicada. E minha mãe falou: não é fácil, ser cristão não é fácil, mas é na força do Senhor Jesus que a gente vai prosseguir, na perseverança dos santos. Perseverança dos santos. É bem o que fala aqui, né? Não vai ser moleza você assumir, você testemunhar a verdade de Cristo no teu ambiente, na tua escola. Você vai ter desafios, né? Mas a força e a coragem que você precisa, graças a Deus, não vem de você, vem de Deus. E a gente, o que cabe a nós é ser uma testemunha fiel. E como a gente vai fazer isso? É com a ajuda do Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil.
Mas é com a ajuda do Senhor, mas é possível. É possível. E é aquele momento que você tem liberdade de dobrar o seu joelho na exclusividade do seu quarto ali e falar com o Senhor, exclusivamente. Falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, ou Senhor, está aqui, ó, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6 está lá falando sobre isso. Reconhecer o nosso pecado, a nossa fragilidade e se pôr nos pés do Senhor e chorar, clamar e falar, Senhor, eu sou pecador, me ajuda. Essa semana eu refleti muito sobre isso, apesar de não ter tanto a ver com ela, mas assim, como Deus está disponível pra gente, é uma bênção, você sabe que te faz bem estar ali, se derramar aos pés de Cristo, e quantas vezes a gente deixa de usufruir disso? É como se tiver uma coisa muito boa na sua geladeira, mas você não come, você não vai lá pegar, entendeu? É um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas assim, você tem uma coisa muito boa que você pode desfrutar. Chocolate. E você não desfruta, você não aproveita. Tá ali, é seu. Você vai lá, abre a geladeira, vê lá, fecha a porta. É complicado. Né? E não é uma dieta, essa não é uma dieta saudável. Mas vamos ler Isaías 44, de 1 a 8. Quer ler cada um versículo? Isso, cada um é um versículo. Acompanha com a gente a leitura, tá? Vou começar, tá? Tá bom. O Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará no nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou fiz ouvir, não vou anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém. Ai, que texto lindo, né? Não, Isaías como um todo, né? Mas esses são textos assim para você ler de manhã quando você acorda e você lê antes de dormir. Meu Isaías está tudo rabiscado. Eu rabisco, depois eu rabisco de novo, porque é maravilhoso. Traz uma segurança, né? Uma paz, uma segurança, né? A gente aprender a soberania de Deus. A gente fala muito da soberania de Deus, mas entender que Deus é soberano mesmo, que Ele é grande, poderoso, pode fazer, pode transformar, que Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel, o seu Redentor. Como diz os adolescentes nas respostas, que Deus é Deus. Deus é Deus. Como naquela prova que a gente aplicou uma vez, o que é Deus para você? Teve gente que colocou, é tudo. Deus é tudo. Não está errado, mas é muito bom. Na próxima a gente coloca justifique sua resposta. Justifique. Vamos lá, pit stop da nossa revista, chegando ao fim. Você sente alguma dificuldade em testemunhar a sua fé para os seus colegas na escola? Por quê? Lembre-se, você tem um único e verdadeiro Deus aí do seu lado, pronto a lhe mostrar como ser uma testemunha fiel. Então, se você tem dificuldade, pense, você tem Deus do seu lado. A gente tem que se libertar um pouco da vergonha, da timidez, né? Ou também tem que se libertar da ideia que nós temos que fazer parte de um todo dentro onde nós estamos inseridos ali. Essa faixa etária de escola, de adolescência, é muito difícil, a gente sabe. A gente também já, parece que não, mas a gente também já passou por isso. E você é pressionado a fazer, a ter opiniões, fazer muitas coisas para você fazer parte daquela galera lá.
E assim, na verdade, você não precisa ser parte daquela galera, nem deve, mas você tem o verdadeiro Deus, você tem o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo, do teu lado, e testemunha, fala dele pro teu colega, né? Porque Deus só vai abençoar a sua vida, com certeza. Verdade. Chegada. Deus é o Senhor soberano de toda a terra, de todo o universo. Nada foge do seu controle e Ele usa quem quer conforme a sua vontade. O Rei nos convoca para sermos suas testemunhas, sejamos fiéis, né? Que a gente possa realmente ouvir esse chamado do Senhor e atender com fidelidade, né? Amém. Superação. Vamos ver a superação dessa semana, que essa aqui vai ser boa. O desafio da semana é uma mega superação. Que tal unir-se a outros cristãos na escola e escolher um dia da semana para, no horário do intervalo, para orar e compartilhar a palavra? Primeiro que é uma superação, uma mega superação, você conseguir juntar pessoas né, nesse período aí. Já começa com mega superação. Mas a ideia aqui é você juntar um grupo na sua escola. A Mayra participou. Participei, não é fácil, mas é uma bênção. É uma bênção, assim, Deus acrescentou amigos na minha vida que eu levo até hoje. E, é uma troca de experiências, é muito legal você ter alguém que está vivendo a mesma coisa que você, para poder desabafar, para poder falar assim, olha, tá difícil. E ao mesmo tempo, quando a galera vê aquele pessoal reunido, falando do Evangelho, falando de Jesus, até quem não é cristão, às vezes está num dia difícil, ou eu vou lá naqueles crentes, porque ali, sei lá, parece que eles estão tão felizes, ali tá tão legal, eu vou lá. E é uma bênção, A superação você já fez, né, Mayra? Eu já fiz, valeu muito a pena, assim, levo pra vida mesmo, valeu muito a pena. E eu acho que é uma ideia muito válida. Na minha época de escola, a gente não tinha nenhum grupo cristão, mas eu tinha um colega cristão. E durante muito tempo a gente orou junto, a gente ia, frequentava a igreja um do outro, a gente fez uma amizade bem construída nesse sentido, né? E foi muito bom para a minha vida no período de adolescência. Eu me fortaleci muito nesse sentido, eu me senti muito mais firme. Não que o Senhor não seja suficiente, mas o Senhor ele é suficiente nas nossas vidas, mas o compartilhar, o testemunhar é uma forma de ação, é um dos meios de graça. Nós somos chamados à comunhão, né? Exatamente. A gente é chamado para estar junto, para estar unido. Eu espero que em breve a gente possa fazer isso. E eu tenho uma proposta de superação aqui temporária, porque por enquanto você não está indo na escola, você não está se reunindo com seus amigos. Mas porque eu vejo que tem muita adolescente que gosta de gravar vídeo. Eu vejo eles gravando uns vídeos cheios de efeitos, negócio da hora. Grava um vídeo curtinho com uma devocional, fala de Jesus, posta lá no seu Instagram, no seu Facebook, na rede social que você tem liberdade para usar, com certeza você vai testemunhar do Evangelho. Isso é importante para a sua vida e para a vida dos seus amigos. E você pode pregar o Evangelho para eles, né? E aí temos o para você aqui. Então, esse é um programa de evangelização nas escolas feito por estudantes para estudantes, alunos de Cristo. Esse alunos de Cristo, ele é da UPA, tá? Da nossa UPA. Se você entrar no site da upa.org.br, você consegue ver esse trabalho alunos de Cristo. Ele é similar ao da ABU, que é o que a Mayla participou. E ele traz uma ideia, ele traz como você pode montar, como você pode criar, como você pode desenvolver, como pode crescer o grupo. Então é uma forma bem estruturada de como você dá um start no grupo. É interessante que nós lemos o texto de Isaías 44 e ele fala, né, que o Senhor, ele levanta as pessoas, ele escolhe as pessoas, e para a nossa vida não é diferente. Sim. Hoje nós somos pessoas escolhidas pelo Senhor e o Senhor nos chama para trazer as boas novas. Então pensa nisso, entra no site do upa.org.br, dá uma olhadinha nesse projeto Alunos de Cristo e verifica ali se você consegue se identificar com isso, se você consegue implantar na sua escola, se você tem um outro amigo, ou até mesmo na ABU, que a ABU ela já é mais na esfera universitária. Mas tem para escolas também, se você quiser
quiser entrar no site abu.org, aí você vai ver que tem a ABS, que é para quem está na escola, tem a BP, que é de profissionais, também é bem legal. De repente, até já tem na sua escola e você não sabe. Com certeza. Alô, eu vou fazer um parênteses aqui. Parênteses saindo, né? Assim, é um testemunho, né? Se eu não tivesse feito parte desse ministério, eu acredito que hoje eu não estaria aqui dando essa aula. Poxa vida. Foi onde eu aprendi muito a estudar a Bíblia e a explicar ela para uma pessoa que não entende, para uma pessoa que é nova na fé. Assim, foi um desafio no começo, mas foi ali, foi exercitando isso. No meu caso foi na universidade, né? Mas você já tem a oportunidade de fazer agora, que Deus me despertou, eu acredito que despertou para esse chamado mesmo de estar aqui, de estar dando aula, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Então, assim, é uma bênção de Deus para a minha vida. Então, muito legal. Foi um presente de Deus para mim. E é muito legal escutar isso, né? Não estendendo mais nossa aula, mas é muito legal escutar esse tipo de testemunho, o seu testemunho, Mayra, porque isso prova pra gente que o que a gente sugere na revista, as ideias que a gente fala, superação, para você, a ideia de tudo é real, Sim. Existe e funciona, né? Então isso é algo para a gente pensar realmente pôr em prática, não ficar só na revista, né? Vamos ver a superação e para você não, a gente começar a refletir e pôr em prática, porque é real, dá fruto. Mayra está aqui como exemplo, como o grupo da ABU na vida dela foi impactante. Que bom, graças a Deus, né? Então, encerramos nossa aula. Estamos quase acabando a nossa revista. Gente, estamos acabando a revista. Semana que vem a aula mais esperada de todas, Abacuque. Foi um tambor Da crise à alegria. Vou dar uma sugestão para você. Leia o livro de Abacuque inteiro. Sim. É fantástico o livro de Abacuque. É curtinho. São 3 capítulos, se eu não me engano. Isso. Se você seguir o roteiro da semana da sua revista, você vai ler ele em uma semana. Exatamente. Então leia o texto, se prepare, se programe, porque é um livro fantástico, né? Fala muitas coisas e é muito, muito bom. Lá você aprende a viver pela fé em Abacuque. Vai ser muito legal essa aula, a gente está super ansioso por ela. Tá bom. Gente, que Deus abençoe e até semana que vem. Semana que vem. Tchau. Sim, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. É o nosso ponto aqui falou que a gente esqueceu de orar. Então você ora, Mayra. Ora sim. Senhor Deus, Pai, graças te damos, porque o Senhor é um Deus que fala conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa revista, Senhor, por essas aulas, Senhor, onde a gente tem a oportunidade de crescer na fé, Pai, de aprender mais de Ti, Senhor, de sermos exortados, Pai, a reforçar o nosso compromisso contigo, Senhor, a ler mais da Tua Palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, porque sabemos que quantas vezes deixamos de fazer o que devemos, Pai, quantas vezes somos omissos, Senhor, e não queremos desagradar o Senhor, mas mesmo assim nós desagradamos a Ti às vezes, Pai. Perdoa os nossos pecados, cuida da vida de cada adolescente, Senhor, fortalece eles na Tua fé, Pai. Por favor, Senhor, desperta neles o chamado, Senhor, a ser testemunha de Ti, Pai. Dá ânimo e dá forças. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por todas as pessoas que nos ajudam, Senhor, a gravar esse vídeo, a manter essas aulas, Pai, mesmo em meio à pandemia, Senhor. Cuida dos profissionais da saúde, Senhor, das pessoas que estão tentando uma vacina, Pai, por favor, queremos em breve estar reunidos com eles, Pai. Em nome de Jesus que eu oro agradecendo por tudo. Amém. Agora sim. Agora sim. Tchau, gente. Boa semana.